Pessoal, vamos para a nossa segunda parte do vídeo da aula de hoje, né? Falando sobre doenças do sistema respiratório, certo? Deixa eu pegar aqui o vídeo o slide para a gente continuar exatamente de onde a gente parou. Vamos aqui, a gente parou a parte de pneumonia, né? Faringite, vamos dar continuidade. Pneumonia. A pneumonia ela já é uma doença do sistema respiratório inferior, tá certo? Ela não é mais do sistema respiratório superior, e sim do sistema respiratório inferior. Então, a inflamação do parênquima pulmonar causada por agentes infecciosos que podem ser classificadas em pneumonia adquirida na comunidade, pneumonia adquirida no hospital e pneumonia por aspiração. Acho que vocês já devem ter falado, né, já devem ter ouvido falar do paciente que foi internado e posterior à internação, esse paciente apresentou uma pneumonia. E aí ele foi internado com uma patologia e acabou morrendo no intra-hospitalar por uma patologia que ele adquiriu dentro do hospital. Essa patologia geralmente são as pneumonias, além de outras infecções que o paciente também pode adquirir no intra-hospitalar, tá certo? Então é uma complicação muito grande, por isso que hoje em dia a permanência hospitalar de forma interna ela é a menor possível, né? Principalmente quando o médico leva em relação ao custo-benefício. Não quero dizer custo financeiro, não. Quero dizer custo para a saúde. Quando é melhor, ele tem condições de tratar a sua patologia, quando ele tem condições de recuperar do seu estado de saúde no meio familiar, na sua residência, então o médico dá alta para que esse paciente continue a recuperação em casa. Por quê? Porque no hospital, a probabilidade de que ele venha adquirir uma patologia e essa patologia é bem mais grave do que aquele está lá interno, no hospital ela é bem alta. Então ele vai... Por isso que os pós-operatórios são cada vez menores a permanência nos hospitais, justamente por conta disso. Então a pneumonia ela pode ser adquirida na comunidade, tá? Diagnosticada até as primeiras 48 horas de hospitalização, ou seja, o paciente ele foi diagnosticado com pneumonia e deu entrada no hospital. Tá? E aí, até 48 horas no hospital pode ser diagnosticado essa pneumonia. E aí ela é classificada como pneumonia adquirida na comunidade. E aí a causa da internação foi justamente a pneumonia. Já a pneumonia adquirida no hospital, o diagnóstico pode ser em 48 horas após a admissão. Esse paciente entrou no hospital e aí decorreu 48 horas após a admissão e sem evidência de infecção no momento da internação. Ou seja, esse paciente não estava com nenhum sinal de infecção respiratória quando foi internado. Se ele não tinha nenhuma infecção respiratória, ele deu uma entrada no hospital por uma outra patologia e aí, 48 horas após ele foi diagnosticado com pneumonia, essa pneumonia é considerada pneumonia adquirida no hospital. Tá? E pneumonia por aspiração é o conteúdo gástrico, conteúdo químico, exógeno, os gases irritantes. Então, essa pessoa ela acabou adquirindo, porque esses gases tóxicos, esses gases irritantes que essa pessoa entrou em contato, acabou lesionando a sua faringe, a sua laringe, e daí ela veio causar uma pneumonia chamada por aspiração. Também ocorre com o paciente quando ele tem muito refluxo gástrico. E esse refluxo fica o tempo todo irritando e aí pode causar a pneumonia. Também por questão de intubação do paciente. O paciente muito tempo com um tubo, tá, na garganta para respiração, aí pode causar também uma pneumonia. A fisiopatologia da pneumonia. A pneumonia
afeta a ventilação e a difusão. Tá? Uma reação inflamatória pode acontecer na parte alveolar. Tá? Ela acontece justamente onde acontece a difusão, onde acontece a transformação do oxigênio, do CO2 em oxigênio, justamente no alvéolos. Então ele vai causar o quê? Uma inflamação nesses alvéolos, prejudicando o quê? A difusão. Produzindo um exudato que interfere com a difusão do oxigênio e o dióxido de carbono. Ocorre uma migração dos leucócitos, tá, para dentro dos alvéolos, ocupando o espaço do ar. Tá? Então, quando existe essa inflamação, os leucócitos eles vão direto para o alvéolo. Quando esses leucócitos, que é um caso de inflamação, um caso de infecção, ele ocupa os alvéolos, deixa de ter espaço para ir o ar. E aí a troca gasosa entre o oxigênio e o gás carbônico, ela fica prejudicada. Sinais e sintomas da pneumonia. É a febre, né? Primeiro sinal, dor no tórax, a tosse, ataque apneia ou ataque cardíaco, que é um aumento da respiração e um aumento dos batimentos cardíacos, uma dispneia, que é a dificuldade de respirar, o paciente tem uma dificuldade, uma sensação de que o ar não está conseguindo chegar até os pulmões, uma ortopneia, inapetência, sudorese, redução da perfusão periférica, utilização de músculos acessórios na respiração. Então, o paciente ele começa a respirar aparecendo a elevação dos espaços intercostais. As costelas dele ficam se expandindo com rapidez maior. Isso é chamado de utilização de músculos acessórios na respiração. A gente respirando normalmente, a gente mal consegue perceber a elevação do tórax. Uma pessoa que está com pneumonia, a gente vai ver essa elevação com bastante evidência. E aqui os cuidados de enfermagem, né, do trato respiratório inferior, que nesse caso a gente está falando agora da pneumonia. Encorajar e ajudar o paciente a parar de fumar. Gente, parar de fumar é primordial. Tá? A pessoa que faz uso do tabaco, seja o fumante ativo ou fumante passivo, as complicações respiratórias vão ser imensas a curto e ao longo prazo. Tá? Melhorar a troca gasosa, monitorar a gravidade dos sintomas dos sons respiratórios, da oximetria de pulso e dos sinais vitais. O paciente vai estar com o monitor acoplado no oxímetro de pulso dele, né? Ou aquele oxímetro digital, aquele portátil, e aí você vai monitorar como é que está o oxigênio desse paciente, como é que está a concentração de O2 desse paciente. E administrar as medicações, os broncodilatadores e corticoides, sempre com prescrição médica. Tá? Sempre que houver prescrição médica, você vai lá e administra nos horários prescritos e seguindo o horário rigorosamente. Melhorar a permeabilidade das vias aéreas, realizar fisioterapia torácica, drenagem postural, que é aquela chamada de tapotagem, né? Tapa nas costas, entre as escápulas do paciente de forma com a mão em concha, fazendo o que a gente chama de tapotagem, para o desprendimento e mobilização das secreções, para que essas secreções comecem a se desprender e passem a ser eliminadas, ou através do escarro, ou a pessoa mesmo chegando até o trato gastrointestinal e esse paciente eliminando através das fezes, como a gente viu lá no slide anterior, no vídeo anterior. Aumentar a gestão hídrica para fluidificar as secreções, né? Promover umidificação do ambiente, né? Inalação de vapor, né? Botar esse paciente na nebulização, mesmo que essa nebulização seja apenas com solução fisiológica, né? Uso de medicação na nebulização precisa de prescrição médica, tá? Então, quando o médico prescrever, coloca. Quando não, não coloca. E o médico prescreve lá, só com solução fisiológica para fluidificar, só para umedecer as vias aéreas desse paciente. Estimular a respiração profunda e a tosse, que vai ajudar a expelir as secreções que possam estar lá existindo. Orientar o paciente e relatar sinais de infecção, como febre. Tá? Você vai precisar estar fazendo monitoração da temperatura desse paciente. Caso exija uma elevação dessa temperatura, precisa ser registrada e comunicada à equipe. Investigar reações alérgicas a medicações,
né, se esse paciente está desenvolvendo alguma alergia ao uso de alguma medicação, encorajar o paciente a imunizar contra a gripe anualmente e os pacientes acamados contra a pneumonia, né? Existe uma vacina, que é a pneumocócica 23, que os pacientes tomam, principalmente hoje em dia o Ministério da Saúde oferece para aqueles pacientes mais suscetíveis, aqueles pacientes que estão acamados, que têm uma imunidade baixa, e aí o Ministério oferece, junto com a campanha da influenza, também a vacina contra a pneumonia, que é chamada de pneumococo 23. Promover o repouso e evitar o esforço excessivo. Orientar a posição confortável, a de Fowler ou a de semi-Fowler, que vai ajudar esse paciente a ficar numa posição quase que sentado, onde vai ajudar no processo respiratório desse paciente. Monitorar e tratar complicações potenciais. Tem como monitorar quantas alterações cognitivas, aumento da dispneia, aumento da taquicardia, da taquipneia, verificar o pulso, verificar o oxímetro, como é que está a saturação do oxigênio, se está em 96 a 100, o ideal é 100, mais tolerável 96, caso não esteja, precisa ser registrado e comunicar ao médico para que ele faça a prescrição necessária de oxigênio suplementar. Verificar se esse paciente está perdendo peso, porque a desnutrição é um agravamento que pode prejudicar esse paciente, e os efeitos colaterais das medicações que ele possa estar fazendo uso. Tem que ser registrado também e avaliado. A embolia pulmonar. Né? A embolia pulmonar nada mais é que a obstrução da artéria pulmonar ou de um ramo, né, através de um coágulo de sangue, que é um trombo. O coágulo é um trombo de sangue. Ou por outro tipo de embolia. Por exemplo, o ar, a gordura, o líquido amniótico, que se originam em algum lugar do sistema nervoso. Tá? E aí ele vai causar uma obstrução. Essa obstrução é considerada também como chamada de embolia pulmonar. Por isso, quando a gente vai fazer uma medicação no paciente, seja essa medicação intramuscular, subcutânea, intradérmica, endovenosa principalmente, não pode nunca deixar bolhas de ar, porque você pode causar uma embolia pulmonar nesse paciente. As causas da embolia é um distúrbio comum, geralmente associado ao trauma, às cirurgias, seja cirurgias ortopédicas, abdominal, ginecológicas, gestação, insuficiência cardíaca congestiva, que é esse ICC, e imobilidade prolongada, ou seja, o paciente está acamado, muito tempo acamado, sem movimentar, sem deambular, e aí ele pode desenvolver uma embolia pulmonar. Nos pós-operatórios também acontece de ter uma embolia pulmonar nesse paciente. Por isso que quando a mulher faz uma cesárea, a recomendação que o médico pede é que ela caminhe dentro do hospital. Mesmo dentro do ambiente hospitalar, essa paciente precisa deambular, precisa caminhar, tá? Por conta, para diminuir o risco de ter uma embolia pulmonar. E aqui fala, né, o coração, pulmão, o êmbolo, aqui. O êmbolo vai subindo. Quando ele acaba chegando, ó, quando ele foi, ele chegou até o ramo, né? Ele chegou até ali a árvore alveolar e aí ele causou uma obstrução, fazendo com que o oxigênio não chegue até as árvores alveolares, né? Passando pela árvore bronca, chegando até os alvéolos para fazer as trocas gasosas, prejudicando seriamente a respiração desse paciente. Os sinais e sintomas: dispneia, que é a dificuldade respiratória, taquipneia, que é aquele aumento da respiração rápida, mas não é profunda, uma dor no tórax súbita, a febre, diaforese, taquicardia, uma síncope, que é o desmaio, a tosse, a hemopise também, que é o sangramento nas expectorações, no escarro, morte súbita, parada cardiorrespiratória. Tá? Então, a embolia pulmonar ela pode, com certeza, e muitas vezes ela causa uma morte súbita, tendo uma parada cardiorrespiratória. E o derrame pleural, né? Tem ali a imagem, ela mostra a pleura parietal e a pleura visceral. Né? Pleura parietal é aquela partezinha que reveste e a pleura visceral é aquela partezinha mais interna. É a coleção de líquido, né, no espaço pleural.
Então, é como se o líquido pleural ele derramasse e ficasse nessa região azul, onde o slide mostra que tem esse nome de derrame pleural, comprimindo o pulmão direito. Veja aí, a imagem, o pulmão esquerdo normal e o pulmão direito com derrame pleural. Então, existe um líquido, aí ele fica comprimindo o pulmão. Geralmente é secundária a outras doenças, como o ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva, a embolia pulmonar, a tuberculose, a pneumonia, a infecções pulmonares virais e aos câncer. Tá? Então, o derrame pleural, ele geralmente é ocasionado com essas patologias. Não existe um derrame pleural do nada. Tá? Geralmente, é uma dessas patologias que causa o derrame pleural. E os sinais e sintomas dela são a tosse, a febre e a dor torácica, incluindo a dificuldade respiratória. Tá? E aí uma radiografia mostrando o pulmão de um paciente com derrame pleural. Essa mancha branca aí é onde você quase não consegue ver o pulmão do paciente. Tá? E aqui, ó, nível do líquido, certo? Derrame pleural. Esse líquido, gente, que essa imagem mostra é onde, até onde está o líquido, você não consegue ver essa parte preta escura que é o pulmão. O lado que está escuro aí é o pulmão normal. O lado que está embranquiçado é o pulmão com derrame pleural. E o edema pulmonar. Né? A definição de um edema pulmonar é o acúmulo anormal de líquido nos alvéolos pulmonares. Tá? Então, os alvéolos ele tem o líquido normal. Quando esse líquido existe um aumento, né, significativo, acima do normal, é chamado de edema pulmonar. E o edema pulmonar acontece do nada? Não. O edema pulmonar é uma doença do coração, tipo insuficiência cardíaca congestiva, com uma hipertensão arterial sistêmica, a pneumonia e outras infecções, diminuição de proteína circulante no sangue, doenças dos rins e no fígado, radioterapia para tumores do tórax e após transfusões de sangue, o trago. Gente, a embolia pulmonar, como aqui o nome fala, que é um acúmulo anormal de líquido nos pulmões, eu acho que eu devo ter falado em algumas aulas daquele paciente, né, que às vezes a gente familiar leva para a unidade e o médico passa uma reposição hídrica com apenas solução fisiológica. Coloca lá no soro do paciente e esse paciente, por idade, o médico passa tantas gotas por minuto. E aí fica uma gotinha hoje, outra gotinha amanhã. E às vezes o próprio paciente ou familiar está apressado para ir para casa porque não gosta do ambiente hospitalar. Ninguém gosta de estar dentro do hospital, a não ser trabalhando, né, quando você tem amor pela profissão. Mas quando você está lá como paciente ou como acompanhante, você não gosta de estar. E aí você vai lá e abre o soro todinho desse paciente para que o soro acabe logo e o paciente vá para casa. Isso pode causar o quê? Um edema pulmonar, tá? Edema agudo de pulmão. E aí o que acontece? Os batimentos cardíacos desse paciente, ele não está o suficiente para fazer toda a circulação, para que o líquido, o soro fisiológico, caia na corrente sanguínea e seja todo metabolizado com a sua corrente sanguínea. E aí o que é que ele vai fazer? Acúmulo nos alvéolos, vai encher os alvéolos de líquido. Causando isso, vai fazer com que esse paciente sinta a sensação de estar se afogando no seco. E aí ele vai ter um edema pulmonar que pode levar esse paciente à morte súbita. Tá? Então é um grande risco. Você está abrindo o soro do paciente sem que o médico prescreva. Se o médico prescreveu para ser 30 gotas por minuto, tem que ser 30 gotas por minuto. Não precisa ser 200 gotas por minuto. 30 é 30. Não precisa aumentar. Sinais e sintomas. Angústia respiratória crescente. Tá? Esse paciente vai reclamar que está com sensação de afogamento e ele vai aumentando essa sensação, ele vai começar a ter uma angústia respiratória bem maior ao longo do tempo. Aerofagia, cianose dos lábios e unhas, tosse e confusão e letargia. Esse paciente vai ficar letárgico, bem parado e vai ter totalmente uma confusão, não vai saber distinguir coisa com coisa. Insuficiência respiratória aguda. Tá?
E aqui a gente pode falar só a questão sobre os níveis da pressão de CO2, que o médico geralmente avalia isso com a oximetria, né, a gasometria, na verdade. O médico pede a gasometria do paciente para avaliar isso aqui, só para fim de informações. Insuficiência respiratória aguda, que são as IRAS, né, pode ser provocada por várias doenças de diferente natureza, que acabam por alterar alguns dos fatores dos quais depende a troca gasosa entre o ar e o sangue. Ventilação pulmonar, que é a bronquite crônica, a asma, o enfisema, a bronquiectasias, difusões alveolares, né, que é a fibrose pulmonar, as pneumonias, perfusão pulmonar, tipo a embolia pulmonar. Então, tudo isso são chamadas de IRA, infecção respiratória aguda. Né? Então, toda doença que ela acaba alterando em questão de troca dos gases alveolares com o sangue, ela é chamada de infecção respiratória aguda. As causas: doenças do sistema nervoso que afetam o funcionamento do centro respiratório, como tumores, traumatismo, proencefálicos, miastenia grave, doença de Pax e determinadas substâncias depressivas, barbitúricos, opioides ou o álcool, podem causar infecções respiratórias, insuficiência, na verdade, insuficiência respiratória aguda. Não é infecção, é insuficiência, viu, gente? Os sinais, né, são todos os sinais que têm nenhuma deficiência respiratória, também insuficiência respiratória, são os mesmos. A síndrome da angústia respiratória aguda é descrita como um quadro de lesão pulmonar aguda, associada a um edema pulmonar e a hipoxemia severa, né, que é a diminuição das trocas gasosas. Pode ser qualquer doença que produz lesão pulmonar, aproximadamente 1/3 dos indivíduos com síndrome a desenvolvem devido a uma infecção disseminada grave e a sepse. Quando a pessoa tem uma sepsemia, que é uma infecção generalizada, ela acaba adquirindo a síndrome da angústia respiratória aguda. Os sinais e sintomas são dispneia grave, respiração laboriosa e ataque apneia. Hipertensão pulmonar. A hipertensão ocorre quando a pressão arterial nas artérias pulmonares ou na irrigação vascular dos pulmões, ela é anormalmente alta, tá? E aí o paciente, ele é diagnosticado com hipertensão pulmonar, que inclusive uma das medicações que trata a hipertensão é o Viagra, tá? O uso, a princípio, do Viagra foi para hipertensão pulmonar. Depois que se descobriu o uso dele para estimular o libido, tá? Mas o Viagra é usado para hipertensão arterial pulmonar. A hipertensão pulmonar primária, né, nenhuma causa para tal aumento é encontrada, e a hipertensão pulmonar secundária, resultante de uma doença cardíaca ou pulmonar já existente, tipo a deficiência pulmonar crônica, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e também o enfisema. Então, tanto a DPOC como o enfisema, ele pode também vir a causar uma hipertensão pulmonar secundária. Os sinais e sintomas são todos esses, né? E os cuidados de enfermagem é realizar a mudança de decúbito frequentemente para melhorar a ventilação e a perfusão desse paciente, né? Está sempre mudando o paciente de posição. Manter a cabeceira do leito elevada na posição de Fowler ou de semi-Fowler. Promover a hidratação, propiciando fluidificar as secreções. Aspirar a secreção quando necessário das vias aéreas desse paciente. E estimular que esse paciente caminhe, que esse paciente deambule, que esse paciente faça exercícios ativos de forma leve, né? Não precisa fazer uma caminhada. Estimular o paciente a tossir e a expectorar, colocar para fora as secreções, estimular a realização de exercícios, realizar fisioterapia torácica, como a tapotagem, como a gente falou, para ajudar na eliminação das secreções, tá? E explicar todos os procedimentos e reduzir a ansiedade desse paciente. Lembrando que existem doenças respiratórias que são exacerbadas, que são gatilhos. Com a ansiedade, a gente viu sim, que uma delas é a asma. A asma, quando o paciente fica muito ansioso, seja
uma notícia, seja um presente, seja uma emoção de uma visita de um parente que ele não vê há muito tempo, isso pode desencadear a asma naquele paciente que sofre dessa patologia. E aqui ainda monitorar, né, o paciente, administrar O2 para evitar e prevenir a hipóxia e a dispneia, que é a diminuição do oxigênio e a dificuldade respiratória, intensificar a monitoração em casos de risco de morte. Tá? Então, isso tudo são os cuidados que vocês vão ter que fazer com esse paciente. E aí a gente encerra hoje e vamos tirar as dúvidas logo mais.